A segunda parte, pessoal, que foi refatorado, diz respeito aos modelos, né? Que a gente já viu que tem bastante duplicação de código aqui nos modelos, tanto no user quanto no problems. E uma das primeiras refatorações diz respeito aos atributos com relação aos métodos set e get, tanto do user que está aqui, quanto do problem. Então o PHP, pessoal, ele permite que a gente trabalhe com alguns métodos chamados Magic Methods. E dois deles são o get e o set. Então o que é o get e o set, na verdade? O set, pessoal, ele é chamado, esse underline indica que é um método mágico, né? Ele é chamado toda vez que você tentar fazer atribuição a um atributo, ou definir um valor, né, de um atributo de uma classe, independente de ser protect ou privado ou público, né? Ele vai chamar esse método set. E o underline get é toda vez que você tentar acessar esse atributo, ele vai ser chamado. O que é legal disso, pessoal? É que, usando essa ideia, a gente pode definir, tirar a necessidade de definir sets e gets para as nossas classes e definir apenas os atributos necessários. E o set e o get a gente faz de uma maneira genérica com o underline set e underline get. Então aqui embaixo a gente pode até ver um exemplo aqui, ó, tem um get. Basicamente o que tem nesse exemplo aqui? Ele tem uma array de atributos, né? Ele define o get e o set. Quando usa o set, na verdade, quando é chamado set, ele atribui um valor nessa array, como uma chave um valor. E o get vê se existe essa propriedade que está sendo acessada na array e retorna ela. O que isso permite? A gente definir coisas assim, chamando diretamente o valor do atributo de um objeto, tanto para o get quanto para o set, que no caso é o get e o set. Né? O set aí eu vou usar como uma atribuição direta. Parece que a gente está alterando diretamente o atributo privado, mas na verdade a gente está usando o set e o get mágico para isso, né? Os métodos mágicos que estão aqui. Então essa foi uma das refatorações feitas. Assim, nosso código ele já não precisa mais definir os sets e os gets necessários. Né? E aí como que ficou esse código? Vamos dar uma olhada aqui. Então vejam só, a classe Problems, agora eu tirei todo o parte do controller, dos gets e os sets, entre outras coisas, né? E ela estende agora de model. E o que eu preciso definir aqui na classe Problems? A gente não vai ver ainda agora, mas eu defino aqui também a tabela que ela acessa no banco de dados e as colunas do banco de dados, para a gente ter um acesso de uma maneira mais genérica a isso. Além disso, eu poderia definir atributos nele. No caso aqui, o atributo é o único que está no banco de dados, então deixo apenas ele no column. E a nossa classe model, pessoal, vamos ver como é que fica ela. Aqui ela ficou no Core Database Active Record. O model ele tem aqui também as colunas e o table, que é sobrescrito por quem herda de model. E tem os atributos, que a gente define no construtor vindo uma array de parâmetros chave e valor, onde a gente percorre aqui as colunas definindo null, e depois percorre todos os parâmetros que vêm pelo parâmetros e vai ser chamado do underline set. E a mágica está nesse set e também nesse get. Por quê? Porque agora eu vou ter os atributos, incluindo os do banco aqui, né? Na array atributos, inicialmente com valor null, e depois eles vão ser setados de acordo com os parâmetros que vieram. E aí no get, pessoal, no get que a gente verifica. Se o objeto property existe no objeto corrente, qual a propriedade que você veio passar aqui. Então quando eu chamar title, esse property vai vir com title, ele vai vir se o objeto possui o atributo title. Nesse caso ele não tem, então daria falso. Daí ele vai ver aonde. Se na array de atributos, que é populado com as colunas do banco, existe a property title, retorne ela. Ou melhor, existe a chave title, retorne o valor da chave title. Se não existe nem aqui e nem ali, eu lanço uma exceção falando que a propriedade ela não existe. E no set é bem parecido. Ó.
A gente trabalha aqui, se a propriedade existe, no objeto, no objeto corrente, né? Eu atribuo o valor que veio no set a ela. Se não, pode ser que ela exista na array de atributos, pode ser que seja uma coluna do banco. E aí eu pego a chave pelo nome da propriedade e atribuo o valor. Se não, informo que a propriedade não existe, lançando uma exceção. Então vamos ver como é que fica isso no código, fazendo um exemplo bem simples. E para fazer isso, pessoal, vamos aqui no nosso código e eu vou sair da branch main, né? Estou na branch main. Eu vou dar um git checkout para a branch que diz respeito a essa PR, que é a marksalt sgp47. Então vamos jogar para cá. E aí eu vou rodar aqui também o db reset e o db populate, que teve alterações no banco também. Então aqui eu vou usar o problems controller index só para a gente fazer um teste. Então vou só comentar aqui. E aqui eu percebo o seguinte, pessoal, eu posso pegar o problem, definir aqui um problem, e recebe new problem. E agora se eu quero mudar o title dele, eu posso fazer problem-title. E recebe problem 1, por exemplo. Se a gente der um dd no problem, você vai ver que ele vai ter esse valor como atributo. Lá nos atributos, no nosso array de atributos. E se eu chamar o title, ele chama o valor de title. E se eu chamar algum método que não existe, como por exemplo com 2e, ele lança uma exceção dizendo que a propriedade title not found. Então isso evita a gente evita a gente ficar definindo toda hora o get e o set. E aí a gente facilita todo o nosso desenvolvimento, evitando aqui a escrita de todos os gets e set. Então veja como ficou simples a nossa classe problems, basta definir a tabela do banco e, as colunas, né? No caso aqui o title. Depois a gente vai ver como é que funciona essas questões do banco e também das validações que foram refatoradas. Mas focando nessa parte, feita essa alteração, pessoal, do get e do set, a gente precisou também alterar outros pontos no código, porque agora eu não acesso mais com get e nem com set. E o nome do atributo, certo? Diretamente com o nome do atributo. Então isso, ele precisou que eu alterasse aqui as views também. Então, por exemplo, vamos pegar o index. Agora, onde eu tinha get title, eu acesso como title. Onde eu tinha get id, eu acesso apenas id. Como eu acesso get id aqui embaixo, também ficou id. Ó, em todos os lugares onde eu usava o title, get title, foi alterado para diretamente chamar o id. O Laravel trabalha dessa forma também, pessoal, então fica interessante a gente entender como isso funciona. Então foi alterado tanto aqui o index para trabalhar nesse novo formato, o edit, perceba que é id, get title e diretamente pegando o title. E todas as views, né, também, ó, o new também, a gente precisa do valor do title aqui, para caso tenha algum erro ele manter o valor. E no show, ó, get title não existe mais, existe diretamente o title. E a gente acessa por ele. Então aqui ficou bem mais interessante de utilizar dessa forma do que anteriormente, chamando get, por exemplo. Até isso implicou no uso do current user também, que eu não preciso mais definir os atributos e apenas acesso. Ó. Aqui estou chamando get e-mail, virou só e-mail. Então ficou bem mais fácil de se trabalhar. Se a gente dá uma olhada nessa questão da classe user, percebam que aqui eu não tenho mais os gets e os sets e nem o construtor, não preciso. E aqui é definido aqui as colunas que ele tem no banco de dados, como por exemplo o nome, o e-mail. E aqui eu mudei para encrypted password, porque a senha é salva de maneira criptografada no banco de dados. Então isso facilitou muito o nosso desenvolvimento e vai facilitar também vocês aí na criação dos nossos próximos models, porque eu não preciso mais definir o get e o set
manualmente.